Deus é bom. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 3. Quem sabe você pode ler algo novo conosco nessa noite. Obrigado, louvor. Você pode dar uma salva de palmas para eles, trabalho maravilhoso. Podia ser só eles hoje, não era? Eu ia gostar, né? Gente, se de vez em quando der uma banguelinha, tem problema não, viu? Tá tudo certo. Principalmente se for o meu dia, eu lhe aviso. Aí você pode dar uma esticadinha que tá tudo em ordem, ok? Provérbios capítulo 3. Tranquilo. Vamos fazer um exercício aqui. Você, por enquanto, não olha para a sua Bíblia. Vamos ver o que é que a gente consegue de trazer da memória. Quando a memória falhar, aí você vai levantando aí sua mão. E eu vou levantando a minha aqui e a gente pede o apoio da palavra. Amém? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, do teu coração guarda os meus mandamentos, porque te acrescentarão anos de vida em paz. Já? Espera aí, calma que sai melhor. Vamos todo mundo junto aí, certo? Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, no teu coração guarda os meus, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço e escreves na tábua do teu coração, porque acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem é que pode continuar agora sem ler? Eu suspeitava isso, eu também, irmão, fique tranquilo, estamos no mesmo barco, amém? Vamos ver, a partir desse texto, nós temos essa firmeza de Provérbios capítulo 3 no nosso coração, do versículo 1 ao 9, mas ele é bem rico também nos versículos que seguem, e é sobre eles que nós vamos meditar nessa noite, amém? Então, após a nossa brincadeira, vamos começar a leitura da palavra a partir do versículo 11, amém? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que se pode desejar. Nada é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são deliciosos e todas as suas veredas de paz. É árvore da vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra e, com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Amém? E aí, quando a gente encontra, logo após Provérbios capítulo 3, nós vamos ver Deus tratando algumas coisas de forma específica através desse texto comigo e contigo. A primeira coisa é a gente ter cuidado com o que a gente aceita e com o que a gente rejeita. Porque, normalmente, é fácil aceitar aquilo que nos cai bem e é difícil aceitar aquilo que nos constrange. Então, como a disciplina, como os apertos, que muitas vezes são necessários para a nossa vida e para o nosso crescimento, eles são desconfortáveis e, muitas vezes, também é um ambiente de constrangimento. Deus traz um alerta para mim e para a sua vida, porque nem sempre tudo aquilo que vem nos trazer para uma disciplina, para um melhor funcionamento,
por mais constrangimento que tenha, não deve ser rejeitado por mim e por você. Nós precisamos entender que a aceitação ou a rejeição da nossa vida deve ser pela natureza das coisas e pela origem delas, e não pelo sentimento somente daquilo que estamos vivendo. E isso é muito importante, amado, porque nós precisamos entender que, sim, as coisas têm fonte e têm origem. E todas as nossas fontes, segundo a Bíblia, elas estão em Deus, e as nossas origens estão nele. Inclusive, um livro de Salmos vai dizer que os cantores cantem alegremente, todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Então, existe um contexto de alegria e de poesia na vida de quem tem as fontes em Deus. E sabe, amados, se Deus é sua fonte, Ele também precisa ser sua fonte na hora da disciplina. Ele também precisa ser sua fonte na hora dos ajustes. Ele também precisa ser sua fonte em momentos que você está desconfortável, em momentos que você está constrangido. Ele precisa ser sua fonte em momentos que pessoas te afrontam. Eles precisam ser tua fonte quando ninguém acredita. Eles precisam ser tua fonte nos momentos onde elas te louvam, mas também precisam ser tua fonte nos momentos que elas rejeitam o resultado do fruto do trabalho de tuas mãos. E nós precisamos entender que é necessário aceitar Deus sem rejeição, também em momentos de disciplina, em momentos de ajuste. É importante a gente entender que o nosso coração está propenso a isso. E por isso que Deus também, quando Ele fala da disciplina e quando Ele fala da sabedoria, Ele fala, cuidado, não rejeite. E Ele vai dizer que Deus repreende Deus repreende a quem ama, assim como o Pai, ao filho que quer bem. E logo mais Ele diz, feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Deixa eu só te dizer uma coisa, não é por acaso que logo após Deus falar da repreensão e da disciplina, Ele também fala do conhecimento e da sabedoria. Porque uma coisa, amado, é a punição e outra coisa é a repreensão que vem da disciplina. A punição é aquilo que somente vai lhe castigar por causa de um erro ou por causa de alguma coisa que não esteja certo. E outra coisa é um processo de disciplina, onde você vai ser exercitado nas coisas que você deveria aprender a lidar bem. E aí, por isso, como pai e como mãe, também nós precisamos, assim como Deus, entender como a disciplina vem. A disciplina não deve ser somente um cinto pendurado que diz, cuidado, porque senão você vai ter problema. Lá em casa a gente diz isso para os nossos filhos. A gente diz, você vai obedecer ou quer ter problema? Normalmente eles escolhem obedecer, né? E existem situações que muitas vezes são ruins mesmo. Esses dias, por exemplo, um dos nossos filhos está precisando tomar algumas injeções todos os dias, né? E ela chegou para mim e disse, como é que vai ser? Eu disse, rapaz, vai ser melhor do que um chute nas costas. Não vai ser tão bom, mas vai ser melhor do que um chute nas costas, pode ter certeza disso. Porque tem coisas que não tem como, de fato, a gente dizer que vai ser maravilhoso, vai tomar uma injeção. Claro que não vai. Mas, se é necessário, se é para o seu crescimento, então a gente vai aprender a lidar com isso. E sabe, amado, nós precisamos sim aprender com coisas que nos chamam ao crescimento. Porque a verdadeira disciplina e a verdadeira repreensão bíblica é aquela que vai vir e vai ser seguida do espírito de sabedoria. Daquilo que fez com que Deus estabelecesse os fundamentos do mundo. Daquilo que Deus tomou para si mesmo como conselho. E sabe, amada, a Bíblia diz que o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda as riquezas e honra. Mas não tem como você ter o espírito de sabedoria disponível e você querer usufruir da presença dele sem que você queira a disciplina de Deus. Porque uma vida sábia, uma vida reta, é uma vida disciplinada. É uma vida que sabe o valor do esforço, do trabalho, que conhece leis e princípios e tem prazer em aplicá-los. A sabedoria, ela não vem para trazer para mim, para você, milagres instantâneos. Ela vem para trazer o conhecimento que vai fazer com que eu e você possamos viver uma vida boa. E sabe, amado, milagre é algo muito bom, mas é muito bom quando você também tem saúde. É muito bom quando você também está saudável. Sabe, amado, ser suprido por Deus de uma forma milagrosa, quando a escassez está te apertando, é algo maravilhoso.
mas é muito bom saber como adquirir riquezas. E a Bíblia diz que quando você tem a sabedoria, isso é melhor, o lucro dela é inclusive melhor do que o ouro e da prata. Isso quer dizer, ela é capaz de produzir mais riquezas para você do que ter um pouco de ouro guardado, ou do que ter prata guardada, por mais fina que ela seja. Porque valoriza, valoriza, mas não valoriza tanto assim. Você pode ter um colar lindo e maravilhoso guardado na sua casa. Se você vendê-lo, ele pode até te sustentar por alguns dias, por alguns anos. Mas se você souber fazer bem feito algo, e se Deus te instruir em sabedoria para algo, você pode viver a sua vida baseado naquilo que Deus te deu, como conhecimento, como sabedoria. E aí a Bíblia diz, o lucro disso é muito maior, é muito melhor. Mas para que você seja bom em algo, você precisa de disciplina. Você precisa ter a força e a disposição de estudo, a força e a disposição de passar por provas, a força e a disposição de passar por homologações e por ratificações que o mercado tem. E quando você passa por isso, você se torna apto reconhecidamente para lidar em algumas áreas. Tem muitas coisas na vida que não vai requerer de você uma prova, uma certificação, mas muitas vão requerer. E sem uma certificação você não vai poder exercer. Você não vai poder se mover em algumas áreas da vida. Por quê? Porque em alguns momentos o conhecimento e a sabedoria são mais importantes do que a disponibilidade para fazer. Porque às vezes só a disponibilidade vai te levar ao erro. E existem coisas na vida que precisam ser feitas de forma correta. Imagine você chegar e entrar dentro de um consultório, e aí você está enfermo por alguma situação, ou você está precisando de um conselho médico, e você sente e você diz para o médico, né? Oi, doutor, que bom lhe conhecer, que bom que você está aqui para me atender, não é? E aí ele disse, é meu primeiro dia como médico, estou começando hoje, né? Aí, mas como assim, doutor? Eu disse, não, eu decidi ser médico ontem. E aí abriu o consultório e estou aqui lhe recebendo. Não, mas como assim você decidiu ontem? Você não estudou, você não fez nada? Meu amado, você vai usar a receita que esse homem lhe der. Por quê? Porque faltou os processos de homologação que te passam segurança. Ele não conseguiu te transmitir que aquilo que ele está fazendo debaixo de conhecimento e de sabedoria. E talvez ele nem erre na receita. Mas porque ela não tem a certificação, ela não passa credibilidade. E nós precisamos entender que a disciplina, quando vem de Deus, ela não vem para que eu e você sejamos punidos ou para que a nossa vida seja tolhida. Não, não é para isso. A disciplina, quando vem para mim e sua vida da parte de Deus, ela vem para nos certificar. Elas vêm para que o nosso conhecimento e a nossa sabedoria sejam acrescidos, e com isso nós tenhamos bons frutos, bons salários, tenhamos bons resultados, boas remunerações naquilo que a gente faz. E é importante que a gente aceite e viva o processo da disciplina de Deus, porque isso pode ser rejeitado. Sabe, amado? Eu já vi e já tive momentos da minha vida e já também vivi isso. De saber que precisava fazer coisas, mas simplesmente não querer. Não é porque eu não sabia, não é porque Deus não tinha falado comigo. Eu simplesmente rejeitei. E sabe, amado, quando nós abrimos o caminho para rejeitar a disciplina e a sabedoria de Deus, nós vamos começar a marcar a nossa alma de uma forma muito ruim. E nós vamos começar a ter dificuldades com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. E por isso aí vamos continuar lendo esse texto, onde ele continua dizendo no 21, ele diz, filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque são vida para a tua alma e saúde ao teu pescoço. Diga comigo, bom siso. Ok, eu não vou pedir que você levante suas mãos, mas muito provavelmente se eu perguntar, uma boa parte, bom siso não é uma coisa que a gente escuta no nosso dia a dia. O siso não é uma palavra que a gente ouve muito, a não ser o da boca, né? O dente, né? Mas o que é que a Bíblia está querendo dizer, amado, quando eu e você temos que guardar o bom siso? A Bíblia está falando sobre algo chamado propósito, intenção que vem do coração.
E aí a Bíblia está dando um conselho para mim, claro, e para você. Ei, guarde a sabedoria, e você precisa também, juntamente com ela, guardar as boas intenções do seu coração. Porque sabedoria e conhecimento, para um coração que não é bem intencionado, ele vai somente ser poder e soberba. Quando você não traz o bom siso da parte de Deus, quando você não guarda as intenções do seu coração, o saber pode ser até perigoso. E o conhecer pode ser para você uma alma extremamente difícil e destrutiva. Ao ponto de, por exemplo, Jesus, quando falar da nossa alma, e quando ele se colocar, Mateus, no versículo 16, 26, ele diz: o que, pois, vai aproveitar o homem se ele ganhar o mundo inteiro, mas ele perder a sua alma? Isso quer dizer, conheceu tudo, viveu tudo, conquistou tudo, mas ele perde a sua alma. O que, pois, vai aproveitar esse homem? O que esse homem poderá dar, Jesus fala, em troca da sua alma? E sabe, amado, por isso que nós precisamos que o bom siso, ele caminhe junto do conhecimento de sabedoria. Porque não é só viver e experimentar as coisas, é ter a certeza que da parte de Deus estamos fazendo isso com Ele. Estamos experimentando e vivendo a vida em todos os seus prazeres, em tudo aquilo que ela tem de melhor, mas estamos fazendo isso com Deus. Estamos fazendo isso de uma maneira sábia, de uma maneira onde os bons propósitos do coração são preservados. Porque, amados, senão você pode até conquistar tudo, e você pode viver tudo, mas tudo de um homem que perdeu a sua alma é simplesmente nada. Eu conheço pessoas que têm estabilidade, trabalharam, estão aposentados, vivendo a sua vida, mas perdidas em si mesmo. E aí elas vão precisar de muletas, que pode ser uma droga, pode ser o álcool, pode ser contextos de vida de dependência emocional, ou de dependência química. E aí viveu, conquistou, tem estabilidade, tem todas as coisas, mas perdida em si mesmo. Não consegue se relacionar com a família, não consegue se relacionar com os amigos, de fato nem os tem mais. Não há relacionamentos saudáveis ao seu entorno. Por quê? Porque não é só sobre o que a gente conquista, é sobre as intenções do nosso coração. E quando elas não são boas e quando elas não são guardadas, a gente começa a ficar meio tóxico. E é natural que as pessoas, a não ser que dependam muito da gente, se afastem. Por quê? Porque existe algo que precisa ser preservado. A boa intenção do coração. Não é só sobre saber, não é só sobre uma vida disciplinada, mas existem as intenções do coração que precisam ser guardadas. Diga assim comigo, é do coração que procede as saídas da vida. E aprenda comigo de novo, bom siso, boa intenção, bom intento, bons planos, bons propósitos. E a Bíblia chama eu e você para guardar isso. E aí a Bíblia vai dizer dessa forma, que não se aparte, guarda o bom siso, porque será vida para a sua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguros no teu caminho, não tropeçará os teus pés. Quando você se deitar, você não vai temer. E olha que coisa linda, você vai se deitar e o seu sono será suave. Você não vai ter temor do pavor repentino, nem da arremetida dos perversos, quando ela te vier. Por que eu não vou temer ao homem mau? Por que o homem mau não vai mais mexer comigo, com meus sentimentos, com as minhas emoções? Pastor, você não sabe. Você não sabe como é difícil quando falam de mim. Você não sabe como é difícil quando lançam algumas coisas no meu rosto. Ei, deixa eu só te dizer, a Bíblia mostra que não é fácil mesmo, não. Você vai ver comigo, por exemplo, nos Salmos, no capítulo 42, se você puder abrir comigo lá. Salmo capítulo 42 vai dizer para a gente de uma maneira muito dura. E aqui eu quero falar, amado, acerca da tua alma, dos sentimentos, das emoções, do teu eu, daquilo que é mais importante. Porque a Bíblia diz que o bom siso, a sabedoria, o entendimento vai guardar a tua alma.
A Bíblia vai nos ensinar no Novo Testamento que a nossa alma ela é salva pelo conhecimento da palavra de Deus. E sabe, amado, a tua alma é algo extremamente importante, ao ponto de a Bíblia dizer que não vale a pena nem você conquistar tudo se for para você perdê-la. E nós precisamos sim entender que a nossa alma é importante e nós precisamos cuidar dela, preservar elas, colocar a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso espírito dentro de um ambiente que vai ser produtivo, onde a gente verdadeiramente tenha vida. E sabe, amado, pensando na sede e na fonte disso, e aí você vai ver um salmo maravilhoso dos filhos de Corá dizendo: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo, sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e verei perante a face o meu Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma. É difícil, né, amado, ser questionado? É difícil quando as pessoas começam a perguntar: cadê o teu Deus? E cadê o seu sucesso? Cadê o resultado? Cadê aquilo que nós, seres humanos, esperamos um do outro? É tão difícil quando esses questionamentos se levantam. E esse salmo vai falar disso. E ele diz, né? Assim se derrama a minha alma, de como passava eu a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão e festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e meu Deus. Mas no 6 ele também diz: sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte de Hermon, no outeiro de Missar. Um abismo chama outro abismo, ao fagor de suas catapultas, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração a Deus, ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidaste de mim, se esquece de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalha-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e o meu Deus. Sabe, amado, existem textos da Bíblia que são maravilhosos de ler os pedaços dele. Quando a gente lê somente ele dizendo: por que você está batida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, você ainda vai louvá-lo, é maravilhoso. Mas você experimentar isso com uma multidão de pessoas buzinando no seu ouvido, dizendo: e o seu Deus está onde? Cadê o resultado? Cadê o teu sucesso? Cadê aquilo que as pessoas esperavam de você? E você tendo que dizer: ei, alma, calma, não se abata, e nem venha querer me perturbar, espere em Deus, porque você ainda vai louvá-lo comigo. Sabe, amado, às vezes você precisa de espelho. Às vezes você precisa de momentos que você precisa olhar para você mesmo e dizer: ei, para tudo. Não é sobre o que as pessoas dizem a seu respeito, é sobre quem Deus é para você. Não é sobre aquilo que as pessoas esperam e têm expectativa de você, é sobre aquilo que Deus está te mostrando e como Ele vai fazer isso. Então para de se agitar por dentro e encontra o teu lugar de descanso em Deus, porque você ainda vai louvá-lo. E sabe, amado, nós precisamos sim entender que existe a boa intenção do coração que precisa ser preservado. Por quê? Porque lá em Provérbios 3, a boa intenção do coração, a sabedoria e o entendimento, quando nós abraçamos esse conhecimento de quem Deus é para a nossa vida, do que Ele representa para mim e para você, há uma preservação a ser vivida na alma. E entenda
se não fosse importante preservar a sua alma, se ela não tivesse um valor inestimável, a Bíblia não ia dizer que o que vai aproveitar o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meu amado, não existe nada mais valoroso do que a sua alma, mais valoroso do que a sua vida, mais valoroso do que você ter uma vida centrada em Deus, onde você vive o fruto do Espírito, que a Bíblia diz que é domínio próprio. Sabe o que isso quer dizer? Não é as circunstâncias, as situações, o que as pessoas falam que vai dominar você, seus sentimentos, suas emoções, mas é você dizendo para você mesmo: ei, 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 alma, por que você se perturba? Espere em Deus, considere a força do Espírito, considere que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos é o Deus que habita em você, considere que a alegria do Senhor é a sua força, não é o resultado, é a alegria do Senhor que é a sua força, amado. Porque deixa eu só te dizer uma coisa, um bom resultado pode te dar alívios durante algum dia, mas a sabedoria e o conhecimento de Deus vai te dar um lucro melhor do que o bom resultado. Porque por mais ouro que você tenha conquistado, amado, o ouro não é capaz de te pagar tão bem quanto Deus em sua sabedoria e em seu entendimento. Não é capaz de sustentar a tua vida de forma melhor. E nós precisamos entender esses princípios e aplicar eles nos nossos dias. Por quê, amado? Porque existem dias que o resultado não vem. Existem dias que as coisas não dão certo. E existem dias que você se frustra. E existem dias que você precisa do espelho, e o seu espelho precisa ouvir a sua voz. Existem dias que você precisa olhar para você mesmo e dizer: por que você está abatida dentro de mim, minha alma? Ei, você está aqui dentro de mim. E não se esqueça de quem eu sou. Não esqueça quem eu pertenço. Não esqueça que eu tenho um Deus e eu ainda vou louvar. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Nós adoramos a Deus por aquilo que Deus é, mas louvamos por aquilo que Ele faz. Ele está dizendo para a alma: eu ainda tenho expectativa no que Deus vai fazer. Não acabou. Eu não estou somente vivendo o dia de hoje, eu estou vivendo a eternidade. E na eternidade, tanto o meu início como o meu fim está em Deus, porque Deus é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Eu sei que o dia de hoje pode ser difícil, os inimigos e as coisas falando e buzinando no meu e no seu ouvido, mas a alma não se perturbe dentro de mim, eu pertenço a Deus. E sabe, amado, é necessário sim que a sua alma encontre salvação. Porque, amado, Jesus ensinou para mim e para você que não existe nada mais precioso como a alma. Mas também disse para nós, Mateus 11, você pode ir comigo, Mateus capítulo 11. Nós vamos ler aqui o entorno do versículo 29. No 28 ele vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Jesus ele está dizendo de forma clara que a alma encontra descanso nele. Diga comigo: a alma encontra descanso em Cristo. E sabe, amado, não é sobre religião, não é sobre aquilo que você pode fazer, não é sobre a sua força, não é nem sobre sua igreja, é sobre Cristo. Não é nem sobre eu, seu pastor, é sobre Cristo. Eu sei que a unção dele sobre a minha vida é manifestação plena dele para você, se você souber usufruir disso. Mas entenda, se não fosse ele sobre a minha vida, só seriam palavras, tudo aquilo que eu estou te dizendo essa noite. Mas porque Cristo está em mim, existe uma esperança de glória na minha e na sua vida, quando nós abrimos essa palavra e falamos daquilo que ele tem para mim e para você. E sabe, amado, nós precisamos entender que sim, a nossa alma ela precisa de descanso. Diga comigo: descanso. Porque estás abatida dentro de mim, minha alma, e porque me perturbas dentro de mim. Porque você está se perturbando, se agitando dentro de mim. Sabe, amado, nós precisamos dar descanso à nossa alma. Nós precisamos, sim, entregar a Deus os nossos problemas, as nossas situações. Nós precisamos, sim, dizer para Deus: eu não vou nem mais me agitar por isso, porque eu decido descansar em você. Sabe, Deus está pesado, eu não consigo lidar com isso. Então, se está pesado, você não consegue lidar com isso, por que você ainda continua lidando com isso? Entrega a Deus. Confia a Ele.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é isso que está na Bíblia? Porque, amado, nós carregamos coisas que nós não temos estrutura para carregar, só para se frustrar, só para se machucar. Porque existem coisas, amado, que precisam estar confiadas a quem pode fazer algo por ela. A quem de fato tem controle, domínio e soberania sobre a vida. Eu não sei se você sabe, mas o Deus que você serve é soberano, você não. Eu não sei se você sabe, ele tem autoridade sobre os céus e a terra, e essa autoridade está delegada sobre você nele. Se não for nele, essa autoridade que está delegada para você, ela não vai ter eficácia, nem força e o poder, porque vem dele. Então existe um lugar de dependência, existe um momento de todo cristão na vida, que ele precisa dizer, ei, peraí, calma, eu fui salvo. O que é que a gente diz quando a gente vai evangelizar? Vamos ganhar o que para Jesus? Almas. E por que às vezes a igreja está com um monte de gente agitada? Perturbada por dentro. E essa alma foi ganha ou não foi ganha? Você entende? Então isso quer dizer, existe um passo de fé de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas existe um posicionamento para que a sua alma de fato seja dele. E esse posicionamento é, primeiro, vir até ele. Então, graças a Deus, você recebeu Jesus como Senhor e seu Salvador. Você já fez a primeira parte, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou vos aliviar. Agora, ele também diz, tome algo. E tome de mim. Olha que coisa linda. Tomai sobre vós, diga assim, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. O nosso descanso vem da decisão de tomar de Jesus o jugo, e ele ser o jugo da nossa vida. Sabe isso quer dizer? Só deveria pesar sobre nós o fato de pertencermos a Deus. E isso pode parecer difícil, amado, mas não é, porque na antiga aliança, sem a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, o salmista já dizia, ei, por que estás abatida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Ele já dizia, ei, espere em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. O salmista no Antigo Testamento, ele já dizia, eu tenho dono, não se agite, você não deve mexer comigo, porque se alguém tiver que mexer comigo, é o meu Deus. E eu não vou viver a agitação que você me propõe, eu vou viver a esperança dele. Eu vou esperar e eu vou louvar o meu Deus. Você entende? Se lá na antiga aliança, sem as manifestações do dom do Espírito e o sacrifício perfeito de Cristo sobre a vida do homem, o homem era capaz de lidar com os seus sentimentos e as suas emoções e com as frustrações da vida, confiando em Deus, nós não temos desculpa hoje. O que nós precisamos é entender o que estamos tomando para a nossa vida e o que estamos querendo carregar que não deveria nem estar carregando. Existem coisas, meu amado, que eu e você não deveríamos estar carregando. Existe um monte de peso, um monte de situação desnecessária, que eu e você simplesmente não deveríamos mais nos relacionar com isso. E tem momentos da vida que você precisa tomar uma posição. Cara, eu não quero isso. Não vivo mais isso. Não por orgulho, não por soberba, mas sabe por quê? Escolhi a boa parte. E aí isso tem que ser mais do que uma canção. Como Maria, que estava aos teus pés. Ei, isso tem que ser mais que uma canção. Tem uma hora que você precisa entender que os cuidados da vida te atrapalham. E não é porque você é ruim, não, que você não presta. Paulo, um dos maiores homens de Deus, que escreveu uma boa parte do Novo Testamento, e uma das pessoas que trouxe com mais clareza a revelação de Cristo para a igreja dele, era um homem que dizia, sabe o que é que me atrapalha? Os cuidados da vida e as fascinações com a riqueza. Ser rico fascina. E aí eu preciso ter cuidado, porque a bênção do Senhor enriquece sem acrescentar dores. E eu não preciso ser rico, eu preciso ser enriquecido, que é totalmente diferente. Eu não sei se você sabe,
Hoje, uma das matérias-primas mais preciosas que o mundo tem é o urânio. Por quê? O urânio por si só faz grandes coisas, nosso amado doutor Wilson. Para ele ter a força explosiva, para ele ter pressão, você entende também da parte química? Não, é só a lei com você. Eu acho que é mais fácil ir para Carlos, né? Eu acho que essa parte aí. Então, tá bom. Ele está careca de saber, gente, mas não é sobre tudo. Tem coisa, tá certo? Tem coisa que ele ainda não sabe. Mas você entende? O urânio é uma das coisas mais preciosas. Existem alguns elementos hoje, são 12, que têm um valor e que fazem com que o mundo seja enriquecido e seja trabalhado para desenvolvimento de tecnologia, força e poder. O Brasil, por exemplo, tem jazidas de nióbio, que é um desses elementos que faz com que seja diferente a brincadeira de competir de uma nação para outra. Mas uma das outras coisinhas que também todo mundo quer ter, o domínio no mundo e a autoridade, é sobre o tal do urânio. Por quê? Porque aprenderam a fazer umas bombas meio perigosas com ele. E ele tem uma força destrutiva e de imposição de poder. Porque eu não sei você, mas eu estava assistindo os vídeos, e aí, sabe, pegaram um cabo bem grandão, bem fortão assim. Eu acho que o mais sarado aqui, mais fortão que eu vou ter, né? Vai ser o nosso irmão aqui, fique de pé, né? Tá certo? Aí você já imaginou, chega esse negão forte, tá entendendo? Aí vem aqui minha esposa Rafaela, que não vai querer trocar. Pode vir aqui, vem aqui os dois. Aí imagine minha esposa Rafaela, me diga se algum dia no meio da rua vai querer medir força com um homem desse tamanho. Vai querer? Faz sentido? Nenhum. Aí está no supermercado e você se acaba de rir, vendo a reação das pessoas. Vem um cara que é quase o dobro dele. E pessoas comuns, como eu e para você, que não tem esse físico todo, no supermercado. Aí ele chega assim no carrinho e pega o cacho de banana que você pegou lá atrás. Aí pega, olha assim, aí gostei. Aí joga no carro e sai andando. Cara, eu acho que duas 20 pessoas, só um que deu uma segurada no braço dele, mesmo assim, quando olhou para cima, que viu o tamanho, largou, deu as escolas. Por quê? Pela força. O porte físico dele impõe um contexto de respeito extremamente complicado de se administrar em situações como essa. É melhor deixar passar e pegar outro cacho. E você via as pessoas largando. Tinha gente que o cara que tirava, quando tirava assim, que ia botar no carrinho, ele fazia. Aí o cara pegava assim, aí o cara virava de costa e pegava outro. Por quê? A força, vocês podem sentar, você entende, não dá para a Rafaela pegar esse rapaz aqui de frente, não. Não dá nem para mim, que sou esposo dela. Se tiver o Yara no lugar, ele quiser brigar comigo e com ela, eu vou dizer, Rafaela, não dá para a gente, não, vamos sair devagarinho. Eu não sei você, não tem aquele ditado, né, que escapou fedendo, né? Eu tenho um aditivo desse ditado, eu digo, é melhor escapar fedendo que morrer cheirando, viu? Né? Então, existem situações na vida que é melhor escapar fedendo. E aí você precisa entender, amado, que nem sempre você vai ter os melhores resultados da vida. Nem sempre vai estar cheirando bem as coisas, mas o que você não precisa é entender o valor da sua vida. O valor que você tem para Deus. E que você precisa, sim, encontrar um lugar de preservação, de esperança nele. Não em você mesmo, mas em Deus, de dependência dele, de poder confiar nele plenamente. Você entende? E sabe, existe esse contexto. E o urânio que eu vinha falando, por exemplo, ele tem, quando enriquecido essa força destrutiva, onde nós criamos as bombas atômicas e tudo isso, acerca disso, e por isso que ele é tão desejado. Mas entenda, por que ele se tornou tão forte? Porque ele foi enriquecido. E Paulo dizia assim, a fascinação das riquezas e os cuidados da vida são as coisas que me atrapalham. E sabe, amado, o crente, ele precisa entender, ele não tem que ser rico em si mesmo. Porque foi Jesus, sendo rico, que se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos. Você entende? Ele que era rico, a Bíblia diz, ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. E é a riqueza do Senhor, e a bênção do Senhor que enriquece, sem acrescentar dores. Então, amado, eu e você, nós não devemos desejar estar numa posição de sermos ricos, já termos tudo e estarmos fartos. Não é sobre estar farto, é sobre estar disponível para ser enriquecido por Deus, dia após dia, para ser acrescido por Ele.
É estar disponível a viver não a sabedoria de quem acumulou joias e joias e joias. Não, não é isso. Mas é estar diante de Deus e dizendo: o que eu tenho com Ele é melhor do que a joia. E o que eu aprendo com Ele me dá mais lucro do que se eu tivesse um monte delas acumulada. Eu consigo prosperar. Ei, e eu estou falando de prosperidade mesmo, ok? Quando aquele texto de Provérbios 3 diz que o lucro é lucro ali. Não quero espiritualizar o negócio, não. Ou espiritualize do jeito que Deus está falando. É lucro. Sabe o que isso quer dizer? Se você souber fazer um pudim igual esse rapaz, está entendendo? Pronto, já virou milionário já. É só uma questão de tempo. Porque o pudim que ele deixou hoje aqui para mim, para eu comer na minha casa, meu amigo, ele pode cobrar caro que eu pago. Não tem furo, não tem bolinha. Sabe aquele negócio perfeito assim? Parece inteligência. Se eu bater a foto, parece inteligência artificial. De tão bonito que é. Ok? O caramelo podia ter um pouquinho menos de tempo de fogo, tá entendendo? Mas perfeito, maravilhoso. Aí eles me pediram um feedback, eu já estou dando aqui o processo, né? Eu estou aproveitando para dar. Dentro desse negócio, mas maravilhoso. Maravilhoso. Pense no pudim bom. Me lembrei da minha prima lá do Nordeste, chama Pudine, e me lembrei do de Dona Marinha, que era avó de Rafaela, o pudim gostoso. E ainda tem o irmão dela também, que faz um pudim maravilhoso. Existe um histórico de pudim na minha vida, top. Para eu dizer que é bom, é porque é bom mesmo, tá bom? E aí você precisa entender a bênção de Deus que enriquece a nossa vida, sem acrescentadores, meu amado, é isso que a gente quer. A gente não quer ser rico porque quer ter coisas. A gente quer estar diante de Deus disponível a ser enriquecido. E é natural que por causa disso tenhamos lucro. E quem tem lucro pode usufruir do lucro. Não tem nada de errado, está tudo certo com isso. Você entende? Mas você precisa estar nessa posição de estar sendo enriquecido, acrescido por Deus. Uma das pessoas que faz negócio com meu pai, Robson Gouveia, é um empresário muito próspero, um homem riquíssimo lá na nossa região, na Paraíba. E eu fiz já algumas viagens com ele para negócios e para coisas, a pedido do meu pai. E é impressionante como sempre que algo acontece com ele, ele faz a paz. Como Deus é bom comigo, como Jesus é bom demais. Olha o que Jesus fez na minha vida. E eu vou te dizer, não é nem crente. Mas ele tem a consciência que na questão e de negócios, ele é o que é porque Deus o fez. E ele fala isso de uma forma extremamente natural. Diz, rapaz, ele nem sabe que ele está cumprindo princípios da palavra de honrar a Deus, por isso que não para de acontecer as coisas com ele. E ele está ensinando a filha e o filho a administrar a empresa e os negócios, mas o que ele mais precisava ensinar a filha e o filho era como falar. Porque se os filhos tiverem a mesma posição de coração e de voz para com Deus acerca dos negócios, eles vão continuar prosperando como ele. Mas se eles souberem tudo que ele sabe, talvez eles não consigam. Porque existe um impulsionar de Deus, claro, na vida daquele homem em relação a negócios. E uma facilidade para fechar coisas e para criar. Mas ele está aberto ao enriquecimento. Ele reconhece Deus. O que é que no início de Provérbios Deus vai dizer? Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Então, enquanto ele faz negócio, ele está reconhecendo Deus a todo tempo. E sabe, amado, você e eu precisamos entender o valor disso, do temor do Senhor, da sabedoria, de uma vida que é colocada diante de Deus. E eu e você precisamos entender, sim, que a nossa alma é importante ao ponto de Jesus se colocar como solução para ela. E dizer, ei, pega seu fardo pesado, deixa para mim e pega o meu. Aprenda de mim que sou manso, que sou humilde de coração. E Jesus ainda dizer algo para você, e você precisa de uma vez por todas calar as vozes das pessoas, porque não são as pessoas que te definem, não são as pessoas que te maltratam ou que podem fazer algo contra você, que verdadeiramente são as perigosas. A Bíblia vai dizer o seguinte, não tema os homens que matam o corpo e não podem matar a tua alma. Temei aqueles que antes podem fazer padecer no inferno tanto a alma como o corpo. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Existe uma posição e uma liberdade em Deus, onde o medo vai estar tão distante da minha e da sua vida,
que até o nosso próprio corpo, se em algum momento padecer, isso não vai nos agitar por dentro. Porque sabemos que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. A nossa alma está confiada a Ele. E até quando o nosso corpo não tiver mais forças ou vigor, ou se por alguma situação algum homem vier e uma tragédia acontecer em nossa vida, a nossa alma está preservada. E se a consciência da eternidade for real para mim e para você, nós vamos saber. Não é somente sobre ficar vivo aqui. Paulo dizia, viver para mim, Cristo, mas morrer, lucro. Porque ele sabia que a vida que estava por vir era melhor do que a que vivemos agora. Agora é ruim viver? Não, amado, viver é Cristo. E Cristo é uma das melhores, é a melhor coisa que nos aconteceu e a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas. E Ele é tão bom que mesmo que a morte venha, a Bíblia diz que Ele também é a ressurreição e a vida. Então, por isso que nós morrer é lucro. Por quê? Porque aí o poder da ressurreição nos toca, e agora o nosso corpo não tem mais a natureza humana, não tem mais a natureza de pecado, ele é glorificado em Deus, e agora também o nosso corpo tem a mesma natureza que Cristo tem. E é claro que isso é melhor do que ter um corpo cuja natureza é de pecado. Você entende? E aí, nós precisamos sim acreditar na doutrina bíblica. E precisamos sim ter os cuidados para com a nossa vida, para com a nossa alma, para com o nosso espírito, para com o âmago do nosso ser, com as coisas mais íntimas. Porque, amado, a Bíblia está dizendo, e é sim necessário, a gente encontrar esse gozo. Jesus ele ainda vai dizer em Mateus, no capítulo 5, versículo 11 e 12, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, se alegrem, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus nos deixou completamente livre do julgamento humano. Jesus nos deixou completamente livre, né, dessa situação onde é o que as pessoas falam, é o que elas estão dizendo de mim. Não. Jesus nos colocou no lugar onde o salmista estava. O lugar onde ele podia dizer, ei, alma, por mais que o resultado não seja bom, por mais que as pessoas estejam questionando sobre o teu Deus, sobre por que isso, sobre por que aquilo, deixa eu só te dizer uma coisa. O teu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E sabe, amado, Paulo sabia disso, e ele lembrou a igreja disso. Ele orava dizendo, por essa razão dobro os meus joelhos diante do Pai, de quem toma o nome todo. Família, tanto nos céus como sobre a terra. Por quê? Para que, segundo as riquezas de sua glória, você seja fortalecido em seu homem interior. Ei, esse contexto do homem interior, da intimidade, é o contexto que Deus quer fortalecer. Deus não quer que eu e vocês sejamos frágeis por dentro, frágeis em nosso espírito, frágeis em nossa alma, que as coisas venham e nos perturbem e nos coloquem de lugar. Não, amado. A Bíblia fala que esse contexto de que você é agitado é um contexto de meninice, não é um contexto de maturidade. O que Deus quer é trazer um contexto de fortalecimento para mim e para a sua alma. E a Bíblia diz que isso ainda é para que Ele nos fortaleça no nosso homem interior, segundo o seu Espírito, pelas riquezas da glória dEle. Isso quer dizer, novamente, Deus nos enriquecendo. Não uma questão de riqueza somente por bens, mas uma riqueza porque está disponível para ser enriquecido por Deus. Você entende isso, amado? E esse texto também vai dizer, Paulo orando, que assim então habite Cristo no meu e no seu coração, amado. Quando eu e você estivermos arraigados e alicerçados no amor de Deus, que excede o nosso entendimento. Existe uma firmeza, raízes que precisam ser formadas na minha e na sua vida. Essas raízes, meu amado, é para que eu e você possamos sim estar diante de Deus, fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no nosso homem interior. Cristo sim habitando em nosso coração, amado, pela fé, estando nós arraigados e alicerçados no amor de Deus. Por quê? Vamos compreender, vamos ter a possibilidade de compreender, não somente sozinhos, mas com todos os santos, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, ir conhecer o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus.
Sabe, amado, plenitude aqui é a medida completa. É quando você está pleno, completo, quando você está preenchido por Deus. E sabe, só um homem pleno e completo em Deus pode dizer para a alma dele: ei, nem me inquiete, nem me perturbe, fica aí no seu lugar, porque eu tenho Deus e eu ainda vou louvá-lo. Esse homem ele precisa estar pleno, ele precisa estar completo em Deus. Se ele for um homem cheio de faltas, cheio de carências, ele não vai conseguir se posicionar dessa forma, amado, quando a inquietação vier. Mas se você estiver pleno em Deus, não é somente as vozes de fora que você vai conseguir resistir. As vozes de dentro, você também vai saber lidar. Porque deixa eu só te dizer uma coisa, as vozes de fora podem te acusar, mas a Bíblia fala que as vozes de dentro perturbam. E eu não sei você, acusação já não é bom, perturbação é algo que tira o seu juízo, que tira você do seu eixo, que tira você do equilíbrio. E você precisa ter cuidado, porque existem momentos que até as vozes de dentro vão querer perturbar você. Mas não é esse o projeto de Deus, amado, esse é conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para ser pleno em Deus. Para encontrar a plenitude, para encontrar pleroma, que é essa palavra no original, que vai falar sobre uma medida completa, aquilo que sim é abundante. Aquilo, amado, que da parte de Deus foi completado. É como se você estivesse, da parte de Deus, sendo cheio como um navio, que vai partir para uma missão e está levando carga completa. Sabe, amado, existe um caminho a ser percorrido. Não é a plenitude que Deus quer dar para mim e para você, não é a plenitude de que acabou. Então, tá bom, não precisa de mais nada, pode até morrer. Não é essa. Mas é a plenitude de quem está cheio para sair para uma missão, para viver uma missão, para tocar um lugar novo, para poder fazer coisas novas. Porque você não enche um navio para ficar atracado. Você carrega um navio porque ele tem um destino. E ele tem coisas a serem transmitidas, coisas a ser levadas para outro lugar. A plenitude de Deus não te chama a ficar quieto e satisfeito. A plenitude de Deus te chama para uma missão, para realizar, para fazer coisas nele. E por isso, amado, nós temos na plenitude essa visão de um navio de carga em sua capacidade total. É uma visão também de cidades sem casas vazias. Pleroma também significa perfeição. Sabe, amado, imagine uma rua bem construída, casas bem construídas e famílias vivendo em alegria, saúde e prosperidade. Pleroma. É isso que a Bíblia está dizendo. Que Deus quer nos encher de toda a plenitude de Deus, onde lugares são bem construídos e pessoas vivem em felicidade, onde navios são cheios para que propósitos e destinos sejam alcançados. Deus está dizendo para mim e para você que é sim tempo de construir, é sim tempo de alcançar coisas novas, é sim tempo de a sua alma se envolver com Ele. É tempo de você chegar e dizer: ei, minha alma, por que você está abatido? Tudo bem que o resultado não foi bom, tudo bem que você talvez não esteja vivendo tudo aquilo que você gostaria, mas e se você tivesse com tudo isso, mas não tivesse a sua alma, que valor isso ia ter para você? Você tem uma alma, e você tem sabedoria e conhecimento em Deus. Você está preocupado porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, mas o lucro dessas coisas é tão pequeno. Você já imaginou, você tem Deus, e o resultado de Deus na sua vida é tão maior do que tudo aquilo que você deseja? Sabe, amado, eu não sei você, mas esse ano eu e Rafaela, junto com as nossas crianças, nós tivemos um privilégio. E nós fechamos 6 meses, um pacote, numa casa que a gente ama, que fica numa represa aqui em Joanópolis. E a gente foi com a nossa família e com alguns amigos, né? Menos os furões, mas, né? Que estão aqui rindo aqui na minha frente. Mas a gente foi com os nossos amigos e algumas pessoas que Deus colocou no nosso coração para estar junto, né? Fizemos de tudo, inclusive bullying, tá certo? Com algumas crianças da igreja, também teve esses momentos, né? Lucas estava lá, foi sábado passado?
Não, domingo passado. Lucas estava lá domingo passado tomando banho na bica, né? E enquanto ele esfregava a cabeça, vinha mais shampoo, vinha mais cabeça, mais shampoo. 5 minutos depois, o menino não acaba não, o que é que está acontecendo? Enquanto mais ele esfregava, mais shampoo a gente botava na cabeça dele, se ele perceber, né? E amado, é maravilhoso você, da parte de Deus, poder vivenciar todas essas coisas. É maravilhoso poder desfrutar das coisas, poder desfrutar das pessoas, poder desfrutar dos amigos. Mas, de fato, amado, eu já estive em lugares como esse, cheio de bebida, cheio de prostituição, cheio de briga, cheio de confusão, onde as pessoas se divertiam pra caramba, né? Até ficarem cheias e não aguentar mais e cair. E depois reclamar da dor de cabeça e de tudo aquilo que estavam vivendo ali no seu corpo. E, meu amado, eu não troco o que eu vivo com a minha esposa, o que eu vivo com meus filhos, essa brincadeira, esse se divertir, esse extravasar, mas em Deus. Eu não troco, amado, a embriaguez de estar no altar, adorando e louvando a Deus, e a unção do Espírito me toma, e eu vivo coisas que normalmente, danço de um jeito que eu normalmente não dançaria se eu não estivesse na presença de Deus. Eu não toco por nada disso. Não toco por nada disso. Porque, amado, não adianta viver tudo isso e perder a minha alma. O equilíbrio que a minha alma tem, a vida que eu tenho hoje, por causa da presença de Jesus Cristo, não dá para trocar por essas coisas. E sabe, amado, hoje é um dia de decisão mesmo. Se você está aqui, numa igreja, domingo à noite, 6 horas, você veio para cá para assistir um culto. É porque existe uma inclinação. E a primeira parte do vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Isso aí você já fez. Em algum momento você disse, Deus, vai ficar difícil tocar a vida sem você. E você já decidiu se expor à palavra e à unção de Deus. Mas, amado, será que não existe nada que de fato você ainda não precisa deixar no altar? Será que não existe ainda algum cuidado da vida? Algumas fascinações que eu preciso disso, eu tenho que ter, eu tenho que possuir? Será que não tem nada dessas coisas que está te atrapalhando? Será que não existe, né, ambições que estão tomando o lugar de Deus? Ou cuidados que deveriam estar confiados a eles? Eu queria que você pudesse ter um momento de oração conosco. Eu queria que você pudesse ter um momento diante de Deus agora, juntamente conosco. Porque hoje é o dia onde você precisa dizer, oh, minha alma, por que você está abatida? E outra coisa, não me perturbe não, porque eu não sou mais seu. Eu já entreguei minha vida, meu espírito, meus sentimentos para Deus. Sabe o que é bom de você não ser mais de você mesmo? De você ter entregue a sua vida para Jesus? De você não ser mais de você mesmo? É porque até as vozes de dentro hoje você também pode silenciar. Até as vozes que te agitam, hoje você tem em Cristo autoridade sobre elas para dizer, ei, Bruno, calma. Não é assim não. Não se agita, não se perturbe. Deus ainda vai fazer algo. E quando Deus fizer, você vai louvá-lo de todo o seu coração. E sabe, amado, nós somos da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Então eu e você não precisamos ver para louvar a Deus. Diferente lá do que está escrito no Antigo Testamento, eu e você já podemos levantar as nossas mãos agora em adoração. E já podemos dizer assim para Deus, ei Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, ó Pai, Senhor, porque a minha alma está confiada a você. Eu te agradeço, ó Pai, porque encontrei sim o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso, Jesus. E por causa disso, ó Pai, Senhor, a minha alma e tudo aquilo que eu tenho, eu posso encontrar um contrato de descanso em você, amém? Vocês podem escolher uma música que forem fácil para vocês, não tem problema, tá? Pai, eu te agradeço. Pai, em nome de Jesus, nós queremos guardar a nossa vida em Cristo. E nós queremos sim, Pai, tomar o fardo dele. Se existe algum peso sobre a nossa vida, que esse peso seja o peso da glória de Deus. O peso de ser cristão. O peso de ser de Cristo. Que as outras coisas não pesem mais sobre nós. Que as outras coisas não exerçam mais carga, força sobre a nossa vida.
mas que tenhamos, ó Pai Senhor, a força e o poder do Espírito nos movendo. Que tenhamos, ó Pai Senhor, a Tua vida e o Teu impulsionar por dentro. Porque sim, Pai, Você é um Deus grande. Você é um Deus maravilhoso. Você é um Deus, ó Pai, o qual nós queremos Te adorar. Se levante em adoração conosco agora, amado.